Gênesis 6, diz assim a palavra do Senhor: porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé era homem justo e íntegro entre os seus. Noé andava com Deus. Olha só algumas características. Ele achou graça aos olhos de Deus. Mas Noé, ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, ele era um homem que andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados. Será o comprimento de 50, a largura, e a altura será de 30. Bem, vamos até aqui. E eu quero iniciar essa palavra nessa noite, nos fazendo lembrar o que Deus está dizendo aqui na sua palavra de como estava a terra, como estava o mundo nos dias de Noé. Como estavam andando os homens naqueles dias. O verso 12 diz que Deus olhou para a terra nos dias de Noé e viu que ela estava corrompida. Porque todos aqueles que viviam na terra haviam corrompido o seu caminho na terra. E eu fico pensando, olhando esse texto, eu fico pensando que o mesmo Deus que lá nos dias de Noé, no início praticamente de tudo, ele olhou para a terra e viu que a terra que ele criara se corrompera. Como ele estaria olhando hoje e o que ele estaria pensando a respeito da terra dos nossos dias? Como que Deus estaria pensando a respeito das nossas cidades, do mundo que nós estamos inseridos, vivendo dentro dele? E não somente isso, mas como Deus estaria olhando para nós, para mim e para você. Eu gostaria que você voltasse um pouquinho para o versículo 1 desse capítulo 6. Diz que, como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque o homem é carnal,
e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Agora, no meio desse caos, o verso 8 diz que, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Sabe, essa palavra graça pode também significar favor. Noé achou favor de Deus. Pode também significar aceitação. Noé foi aceito por Deus. Agora, é muito fácil de entendermos que Noé, ele era um homem, tanto ele como a sua família, ele era um homem igual aos demais homens na sua natureza, na sua criação. Porém, no meio do caos, no meio da bagunça, no meio do horror, no meio da desestruturação total que estavam vivendo naqueles dias, Noé, ele tinha nele, na sua vida, algumas características que faziam, que determinavam aos olhos de Deus que ele era diferente dos demais. De certa forma, Noé foi atraído para o coração de Deus e recebeu o favor, a aceitação, recebeu a graça de Deus. Os olhos de Deus olhou para todas aquelas pessoas e ele encontrou um homem ali que o agradou. Sabe, irmãos, os dias de Noé não foram dias fáceis, foram dias terríveis. Mas hoje, eu não tenho dúvida que os nossos dias estão piores. Estamos vivendo dias piores do que os dias que Noé viveu. E isso não significa que Deus afrouxou. Não significa que Deus faz como o pai e a mãe muitas vezes fazem com os seus filhos. Porque o pai e a mãe, quando tem o primeiro filho, é firme com esse primeiro filho, muitas vezes. Aí nasce o segundo, aí já tem um pouco mais de experiência, já não é tão firme assim. Faz uma avaliação diferenciada, faz uma ponderação, um equilíbrio. E quando vem o terceiro, pode correr o risco de super proteger. Não vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o primeiro. Deus não age desta forma. Deus ele é justo. Ele é bondoso. Ele é gracioso. Da mesma forma como ele amou as pessoas do passado, ele ama as pessoas hoje. Acontece que o homem nos dias de hoje foi se desvirtuando e cada vez mais se afastando de Deus, da sua vontade, fechando o seu coração, à medida que Satanás foi investindo mais e mais. Ou por que você acha que o homem dos dias de hoje tem se afastado de Deus? Porque não crê em Deus? O homem de hoje o homem de hoje tem se afastado de Deus porque ele acha que ele consegue viver sozinho. Tem muita gente pensando assim. Mas eu quero garantir para você que o homem de hoje tem sido, de certa forma, afetado pela criatividade maligna de Satanás, investindo terrivelmente nos nossos dias para fazer com que as pessoas se inclinem cada vez mais para as paixões da sua carne, assim machucando a santidade de Deus, machucando o caráter de Deus, machucando
a pessoa de Deus. Cada vez mais a terra, ela está ficando terrível. Eu gostaria de sentar com você uma hora dessas e bater um papo para saber o que você pensa sobre o quanto a terra está corrompida. O quanto esta terra tem feito coisas horrendas, horríveis. Porque eu creio que aquilo que eu e você acreditamos, que é o nível que o homem está, nós ainda estamos muito distantes do que é a verdade. O homem sem Jesus, ele faz coisas horrendas, terríveis. Ele é capaz de fazer coisas terríveis. Me falta palavras para expressar o quanto esse homem sem Jesus está longe, distante de Deus, ferindo a santidade de Deus. Tudo que nós sabemos é quando nós fazemos uma avaliação a partir de nós. Por isso que fica até um pouco mais difícil de entendermos isso. Porque alguns nasceram num lar cristão, não viveram no mundo. Outros receberam a Cristo mais cedo, ainda jovem, não viveram as paixões desse mundo, só de ouvir falar. Mas tem muitos que vieram para Jesus já adultos e que já tinham sido esfolados por Satanás. E eu clamo a misericórdia de Deus e a graça e a bondade de Deus pela sua vida, se essa pessoa tem a ver com a sua história. O quanto Satanás judiou de você. O quanto Satanás judiou da sua carne, dos seus desejos, dos seus apetites. O quanto ele te enganou. Até que um dia você conheceu a Cristo. Você já não tinha esperança alguma, mas lá no lamaçal do pecado da sua vida, Jesus te encontrou. E ele te abraçou, mesmo todo sujo, no lamaçal do seu pecado. E ele disse: meu filho, eu amo você. Eu perdoo os teus pecados. Eu quero te levantar. Eu quero te renovar. Eu sei que talvez hajam pessoas aqui que tiveram experiências que jamais poderiam compartilhar com alguém. Tão horríveis as suas experiências. Mas não fique triste, por favor. Eu não quero trazer estas lembranças para deixar você triste. Eu quero nesta hora lembrar você que a graça e a misericórdia de Jesus encontrou você. E aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Somos novas criaturas. Mas a grande verdade é que nós estamos vivendo nos dias de hoje num mundo assim, num mundo em trevas, na escuridão. E assim como Noé estava vivendo nos seus dias, a Bíblia diz que no meio do caos, Deus olhou e encontrou um homem diferente. Deus está atrás de homens e mulheres como Noé. Homens diferentes, homens íntegros, homens bons, obedientes a Deus. Querido, Noé não foi o único que restou da sua geração. Não. Naquela época, as pessoas viviam para satisfazer os próprios desejos, seus próprios prazeres, e não para fazer a vontade de Deus. Mas Noé não. A Bíblia diz que Noé, ele vivia para fazer a vontade de Deus. A sua história nos mostra alguns passos que nós precisamos também aprender a dar, a caminhar para acharmos o favor, a aceitação, para acharmos a graça dos olhos de Deus. E em primeiro lugar,
Eu quero te dizer que nós achamos graça aos olhos de Deus quando nós confiamos em Deus completamente. Diga, confiar completamente. A Bíblia diz que Noé, ele andava com Deus, e por ele andar com Deus, ele desfrutava de um relacionamento íntimo, de um íntimo relacionamento com Deus. Noé, ele confiou em Deus mesmo quando não fazia sentido. Deus chega para ele e diz, construa um grande barco. Não fazia sentido algum. Não havia chovido na terra. Eles nunca tinham tido uma experiência como essa. Mas Noé confiou pela fé completamente no Senhor e não deixou que a dúvida o afastasse da vontade de Deus. Não deixe que a dúvida afaste você do teu Deus. Tenha fé, continue crendo. Vão se levantar nos nossos dias, falsos profetas já estão se levantando para enganar, para dizer não é verdade isso, não é verdade aquilo que a Bíblia diz. Estão se levantando pessoas para impedir que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada seja lida. Permaneça firme, permaneça com a sua fé em Deus, íntegra, obediente ao Senhor. Não permita que a dúvida tome conta dos seus pensamentos. Quando nós confiamos em Deus, nós assinamos uma folha em branco, e entregamos nas mãos de Deus e deixamos que Deus escreva a nossa história e nos faça melhor. O que Deus mais deseja é ter um relacionamento com você, um relacionamento comigo. Deus deseja ser o nosso amigo. Por isso que nós precisamos lembrar o que a palavra de Deus tem nos falado. Faz uma avaliação, faz um check-up. Veja onde você caiu, volte ao seu primeiro amor, é o que nós ouvimos Deus falando conosco hoje. Volte aonde você caiu, faça uma avaliação na sua vida, se levante, comece a praticar aquilo que você não tem praticado em busca desse relacionamento com Deus. Hoje, decida confiar plenamente no Senhor, e você vai experimentar, a partir desta noite, uma nova história no Senhor, em nome de Jesus. Assim como Noé, nós podemos achar graça aos olhos de Deus, quando nós obedecemos a palavra. Obedeça a Bíblia, obedeça a palavra de Deus, as orientações de Deus. Noé não somente confiou no Senhor, mas ele obedeceu exatamente tudo aquilo que o Senhor havia lhe ordenado. Não somente creia, a Bíblia ela é a verdade, ela é a palavra de Deus, mas pratique a Bíblia, pratique esta palavra a cada dia, creia e pratique esta palavra todos os dias. Você não vê na Bíblia Noé murmurando, você não vê Noé redarguindo a Deus, então olha, sabe Deus, é estranho isso, porque, nossa, eu nunca vi chuva, nunca vi aguaceiro, por que o Senhor está mandando construir um barco? Noé, ele não teve a petulância, porque ele sabia com quem ele estava falando. Ele não apenas conhecia, mas ele praticava a verdade, ele obedecia a Deus, não murmurou, não questionou, não fez nenhuma restrição a Deus, mas ele imediatamente obedeceu ao comando de Deus. Obediência atrasada, querido irmão, é desobediência. Tem que ser rápido em obedecer. A compreensão, ela pode esperar, mas a obediência a Deus não. Tem que ser urgente. Uma vida obediente a Deus pode nos ensinar
mais sobre Deus que uma vida inteira de discussões bíblicas ou teológicas. Davi, no Salmo de número 51, no versículo 10, Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esta era a oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um coração puro, amada igreja, não é um coração vazio, mas é um coração obediente, pronto para obedecer a Deus. A nossa fé na voz de Deus, nos comandos de Deus, nos traz a salvação que precisamos. A obediência ativa em nossas vidas demonstra o quanto a nossa fé ela é pura, o quanto a nossa fé ela é genuína. Eu te convido hoje, a partir desta noite, a confiar e obedecer imediatamente aos mandamentos e aos estatutos que Deus estabeleceu na sua palavra, agindo sempre da vontade, conforme a vontade do Senhor. Em terceiro lugar, amados irmãos, assim como Noé, nós podemos achar graça aos olhos de Deus. No mundo que está num caos como o nosso, Deus pode olhar para a terra e encontrar eu e você. Quando nós usamos as nossas habilidades, quando nós estamos usando as nossas habilidades para servir a Ele, para contribuir com Ele, foi o que nós falamos aqui no início. Noé era um habilidoso marceneiro, ou sei lá como que poderia dizer o trabalho dele, construindo aquela embarcação, muito inteligente. Quando ele ouviu atentamente a orientação de como a arca, aquele grande barco, aquele grande navio deveria ser construído, ele usou todas as suas habilidades para obedecer à ordem de Deus. Isso eu acho maravilhoso. Simplesmente ele se deu pelo trabalho e começou a construir. E Deus foi instruindo, foi dando a capacidade, foi dando a criatividade, foi mostrando para ele como fazer. Ele nunca tinha feito um barco como aquele. Ele não tinha YouTube para olhar e para copiar. Não, ele não tinha nada disso. Ele tinha somente a criatividade dele em Deus. Ele estava ouvindo a Deus. Ele fez tudo conforme o Senhor lhe mandou. Ele foi fiel a Deus em cada detalhe. Amada igreja, nós temos que fazer conforme tudo que Deus nos deu. Guarde isso. Constituir famílias, trabalhar, estudar, tudo isso que Deus tem nos dado. Foi para isso que Deus nos fez. Para servir a Ele desta forma, sobre tudo aquilo que Ele nos colocou na nossa mão. Quando nós agimos assim, nós atraímos a atenção do Senhor para a nossa vida, e aí achamos a graça diante dos olhos de Deus. Deus não está indiferente das suas habilidades, Ele sabe as suas habilidades. E é o que eu já disse nesta noite, Deus quer usar você com as suas habilidades. Tem coisas que você sabe fazer tão bem que outro ainda não sabe, ou talvez nem vai saber, porque ele tem outro tipo de habilidade na sua vida. Deixa Deus te usar. Deus ele não se alegra somente quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós lemos a Bíblia, mas em todos os aspectos, em todos os momentos da nossa vida, Deus se alegra conosco. Deus ele encontra prazer quando nós fazemos tudo para Ele. A única coisa que Deus não acha graça na minha vida e na sua vida
é o pecado. Isso ele não acha graça. Ouça Deus e obedeça a Deus. Deus poderá fazer como fez com Noé: filho, filha, faça dessa forma. Assim, assim e assim. Muitas vezes nós chegamos na presença de Deus e questionamos: Senhor, mas o barco, isso que loucura, que exagero. Não podia ser um barco um pouco menor? Ou então, não podia ser maior do que este? Não poderíamos colocar mais animais do que essa quantidade que o Senhor mandou? Nós muitas vezes queremos questionar, falar para Deus. E Deus está dizendo: filho, apenas eu quero que você obedeça. Eu te dotei de qualidades, de capacidades, você vai usar isso tudo. Eu quero usar a sua vida. Apenas se entregue, confie em mim, porque eu estou na direção. Participe, seja um participante da obra do Senhor. Assim como fez Noé, que eu e você hoje tomemos a decisão de nós confiarmos completamente no Senhor, tendo o cuidado de obedecermos aos mandamentos da sua palavra e usando todas as nossas habilidades para honrar a Deus, para glorificar a Deus e para louvar a Deus. Você não é uma pessoa comprada por Jesus para viver na terra eternamente. A eternidade não é aqui na terra. A eternidade é lá no céu, na presença de Deus, num lugar que nós ainda não conhecemos. Deus está nos preparando para morarmos na eternidade. Mas enquanto nós vivemos aqui nesta terra, nós temos que dizer para Deus: Senhor, pode me usar, porque eu vou caminhar, Senhor, obedecendo, eu vou caminhar seguindo a Tua palavra, a Tua vontade, eu vou viver em santidade, Senhor, eu vou recusar as paixões desse mundo, eu vou dizer não para Satanás, eu vou dizer não para o que ele está propondo para mim, eu vou desejar mais a Tua presença, porque eu quero ser usado pelo Senhor. E Deus vai fazer isso na sua e na minha vida. Quantos creem? Eu creio também. Que Deus possa continuar abençoando você, abençoando esta igreja e nos ajudando a viver de maneira que os olhos do Senhor possam nos encontrar no meio do caos. E eu e você possamos achar graça aos olhos dele. Feche